Começa agora, Conexão Fecoagro, a plataforma que liga o cooperativismo de ponta a ponta. Salve, salve, meus amigos do Conexão Fecoagro. Estamos chegando para escrever mais um capítulo dessa nossa história juntamente com vocês. E o nosso foco hoje é falar dos jovens rurais. Muitos deles cresceram, né, vendo os pais lutando para consolidar uma propriedade que pudesse gerar frutos, gerar prosperidade. Mas é fato que chega um momento em que a transição precisa ser feita, o que se torna um desafio complexo, é ou não é? Muitos já estão me entendendo. Segundo dados do último IBGE, do último censo, mais de 180 mil jovens entre 18 e 29 anos vivem no campo aqui em Santa Catarina. Na década de 50, 77% da população do estado estava no meio rural. Hoje, são menos de 16%. Olha o desafio que nos espera logo ali na frente. Por isso, buscando construir políticas públicas e auxiliar os catarinenses nos momentos de sucessão, a Assembleia Legislativa Catarinense tem realizado sistematicamente um seminário focado em sucessão rural. E quem tem coordenado esse movimento é o deputado estadual Altair Silva, que está aqui ao meu lado nos estúdios da Fecoagro em Florianópolis, ele que também é presidente da Comissão da Agricultura da Assembleia Legislativa. Deputado, muito bem-vindo, obrigado pela sua disposição de estar aqui conosco, né? E eu quero começar perguntando logo de saída. O desafio é grande nesse movimento de sucessão, né? Porque não é só convencer o pai, a gente precisa convencer o pai e o filho, né? Tudo bem com o senhor? Tudo bem, eu quero agradecer a oportunidade, estou muito feliz de estar aqui nos estudos da Fecoagro, principalmente sendo entrevistado por você, né, que é uma alegria muito grande, né, acompanhando a sua dificuldade que você teve aí recentemente, né, na área da saúde, e ver você perfeitamente, fazendo o que você gosta, né? É muito importante na profissão da gente fazer o que gosta. Isso aí. E aí nós entramos exatamente no tema da pergunta, né? As pessoas que estão no meio rural, o empreendedor rural, o trabalhador rural, são pessoas que amam o que fazem, né? E tem interesse, né, na maioria das propriedades, há um grande interesse de sucessão nas propriedades familiares rurais. Quando você diz tem que convencer o pai, muitas vezes tem que convencer até o avô, né? Que o neto estudou, o neto se preparou e que está pronto para dar sequência à propriedade. E hoje, felizmente, nós temos avançado muito, inclusive os pais têm incentivado. É um orgulho para a família quando os pais conseguem ir no evento. Eu tenho ido em muito evento e os pais fazem questão de apresentar para mim, esse é o meu filho, meu sucessor. Que bom, né? Isso é uma grata satisfação. O cooperativismo, o Sescoop, vem trabalhando isso de forma muito brilhante, a IPAGRE, e nós aprovamos no ano passado um projeto de lei de nossa autoria, que cria o programa de incentivo à permanência dos jovens e adultos no campo, que é o projeto, que é a lei número 19142, está aprovada, sancionada pelo governador. Inclusive dessa lei nós conseguimos construir políticas públicas, que é um passo muito grande que está sendo dado através da Secretaria da Agricultura e da IPAGRE, que hoje assumiu os colégios agrícolas, os SEDUP, né, mantendo a IPAGRE em gestão compartilhada com a Secretaria da Educação. E eu tenho uma convicção plena que esse trabalho de conexão que a IPAGRE já faz, de extensão, já identificando as famílias de sucessores, já encaminhando para que venha estudar num colégio agrícola, fazer uma educação orientada, numa casa familiar rural, nós vamos estar preparando esse jovem para ele ser o sucessor, para que ele possa crescer, se desenvolver aonde ele nasceu. E a gente lembra, né, deputado, que esses centros educacionais, que eles foram muito importantes lá no passado, né, eles foram um pouco esquecidos. Eu acho que essa ideia do senhor, ela é madura, porque você traz a experiência de uma IPAGRE, que tem um conceito de trabalho rural, com a educação, né? E tu não precisa tirar o filho o tempo todo lá da comunidade, ele vai se deslocar em alguns quilômetros. O senhor vê nessa iniciativa também um modelo de fazer com que amadureça na cabeça dele a questão da sucessão?
Sem dúvida, inclusive os seminários que nós estamos realizando no interior de Santa Catarina, a maioria deles são nas cidades onde nós já temos um SEDUP, uma escola agrícola do estado. E os alunos participam e os depoimentos são algo extremamente animador, né? Uma propriedade que tem sucessor é uma propriedade que tem vida, que tem futuro, que tem investimento, que aumenta a produção e a produtividade. Quando você falou que alguns anos atrás, na década de 70, nós tínhamos aí mais de 70% da população morando no interior, e hoje nós temos 16%, só que com esses 16%, a nossa produção em todas as áreas praticamente que triplicaram. Por quê? Veio a tecnologia, veio a inovação. Agora nós estamos vivendo o momento da internet das coisas, ou seja, sistemas que operam através de internet. Você consegue ter um galpão de aviário 100% automatizado, sendo operado por um computador, né? Porque tem sistemas de internet. Nós temos a ordenha totalmente robotizada. Isso são novos sistemas de produção, novos modelos de adubação, de semente. A genética evoluiu muito, a produtividade também. E com isso, Santa Catarina tem se destacado. Eu queria entrar num assunto que eu acho interessante. O senhor, quando secretário, fez o lançamento da internet rural, né? Ela está se expandindo, não talvez da maneira como o senhor desejava lá na época, mas a gente precisa entender também, deputado, que assim, quando a gente pede para o agricultor fazer investimento, não é só numa boa energia para que aquele equipamento funcione. Aquele equipamento tem que estar interligado à internet, no computador, para o monitoramento do agricultor. O senhor acha que nós estamos caminhando bem ou ainda precisamos caminhar mais rápido nesse processo? Precisamos urgentemente caminhar mais rápido. É claro que de lá para cá surgiram novas tecnologias. Por exemplo, muitos produtores pelo menos produtores médios, né, produtores maiores, eles já têm, aqueles que não têm a internet com fibra ótica no interior, estão instalando internet via satélite, que tem um custo, uma mensalidade um pouquinho maior que a mensalidade de uma internet por fibra ótica, mas também tem resolvido muito a questão da internet no meio rural. Nós estamos trabalhando agora internamente dentro do governo do estado, num grupo de trabalho, para criar um programa que vai acelerar numa interligação também com as operadoras, ampliando o número de antenas através de incentivos fiscais que serão dados para as operadoras, para que o interior tenha mais conectividade. Então nós estamos finalizando, o governador deve mandar esse projeto ainda esse ano para a Assembleia, para nós criar uma conexão ainda mais veloz, para ter mais produtores acessando a internet no meio rural, que hoje já é num bom número. Mas precisa mais, né? Muito mais. Bom, deputado, a gente poderia ficar falando de sucessão aqui a tarde inteira, né? Primeiro pelo seu conhecimento. Eu sei que antes de ser político, antes de ser um empresário bem-sucedido, o senhor também sujou as botas no campo como técnico agrícola. Para a gente encerrar esse assunto, antes de ir para comercial e voltar para um assunto do leite que eu acho que está em evidência, o senhor ainda acredita que vamos ter um boom desse retorno do jovem para o campo? Já está existindo. Muitos dos jovens, porque o grande sonho que acalenta o ser humano é na juventude. Sim. E nós temos que alimentar esse sonho. E muitos dos jovens saem de casa, vão trabalhar na cidade e depois percebem que se retornar para a propriedade dos seus pais, ele consegue ter uma renda bem superior. E nós estamos vivendo esse momento de muitos que os pais tinham perdido a esperança, mas num determinado momento os filhos retornam. Fora aqueles que já estão desde criança, né, já sendo preparado, né, já sendo formado para ser um grande sucessor e um grande empreendedor rural, principalmente dentro do cooperativismo. A gente já vê esse trabalho, todas as cooperativas estão fazendo, porque o alicerce do futuro é cuidar das nossas crianças. Quando cuidamos bem da nossa criança, nós vamos ter um futuro garantido. Muito bom. E olha só, não esqueça, né, que você sendo um sucessor, você vai estar produzindo algo que transforma o mundo em paz social, que é a comida. E a comida se você produz no campo, né? E lá, além de tudo, você vai estar muito bem
protegido. Vamos fazer o seguinte, deputado, vamos tomar um gole d'água? O senhor quer acrescentar mais alguma coisa? Vamos tomar. Um golinho d'água, nós voltamos em 30 segundos com o deputado Altair, aí para falar de um outro assunto. É a cadeia do leite. De novo, estamos na corda bamba. 30 segundinhos, já voltamos com o Conexão Fecoagro. Conexão Fecoagro, a plataforma que liga o cooperativismo de ponta a ponta. A Fecoagro está presente na vida de milhares de produtores rurais de Santa Catarina. Produzimos fertilizantes com qualidade e sustentabilidade. Realizamos compras conjuntas que geram economia e coordenamos programas oficiais que beneficiam os agricultores. Produzimos conteúdo do cooperativismo pelo rádio, TV e nas plataformas digitais. Fecoagro, há 50 anos cooperando e cultivando confiança em Santa Catarina. Conexão Fecoagro, a plataforma que liga o cooperativismo de ponta a ponta. Muito bem, falei que eram 30 segundinhos e foram 30 segundinhos. Estamos de volta aqui com o Conexão Fecoagro, num papo gostoso com o deputado Altair Silva, presidente da Comissão da Agricultura. Falamos sobre sucessão rural no primeiro bloco. O segundo tem a ver com um assunto que, olha, é delicado, e não é delicado de hoje, é delicado de alguns anos, que veio com a importação de leite, com defender a classe, com proteger o produtor, e agora, de novo, a questão da bacia leiteira volta a assombrar o produtor de Santa Catarina. Deputado, é um problema que está difícil de resolver, né? Eu estava vendo aí o senhor salientando essa semana que não paga para produzir, né? O custo de produção está mais alto que o preço do leite, o arroz está assim, né? O produtor pagando 56, 58 preço para produzir 70. Quer dizer, se o consumidor está feliz, alguém está pagando a conta, sempre conto isso, né? E esse alguém é o produtor. Como é que o senhor está vendo esse cenário da bacia leiteira? Porque tem muita gente do interior vindo até o senhor, como presidente da comissão, para expor essa situação. Está crítica mesmo, a situação está complicada, está delicada. Isso é para todo o setor ou para quem é mais, os integrados estão melhor protegidos? Queria que o senhor explicasse um pouquinho isso. Olha, está extremamente crítica a situação dos produtores de leite em Santa Catarina, no Brasil como um todo, porque nós não temos preços, não temos um produto competitivo para exportar, nós dependemos apenas do mercado interno. E o que tem ocorrido na prática? O atual governo federal elevou em muito a taxa Selic. E como é que compõe a média da renda do trabalhador brasileiro? Ele tem uma casa geralmente financiada, tem um carro geralmente financiado, e a prestação do carro, da casa aumentou, diminuiu a renda da população, e com isso os produtos alimentícios acabaram reduzindo. A grande massa populacional do Brasil está tomando menos leite, está comendo menos arroz, e com isso sobra a produção, né? E quando nós temos mais oferta e menos demanda, nós temos uma queda, né? Uma queda assustadora nos preços. O produtor estava vendendo na casa dos R$3 o litro de leite, hoje já está vendendo na casa dos R$2, R$2,05 o litro de leite, sendo que os custos de produção ficam na casa dos R$2,20, R$2,30, numa média. Então os produtores estão pagando em média de 15 a 20 centavos por litro de leite produzido, né? E com isso acumulando uma conta negativa, pagando para trabalhar, né? E o produtor de leite, dentro da visão da sua pergunta, a maioria eles não são integrados, eles têm parceria de fornecimento, mas os custos operacionais de uma propriedade de leite, diferente da suinicultura e da avicultura, que os custos são compartilhados com a integradora, no caso do leite, o produtor assume todos os custos, com ração, com pastagem, com animais, com o custo operacional da granja como um todo, e ele não tem margem para se escapar, para reduzir custos operacionais. E com isso trabalha no vermelho e leva também os laticínios a passarem por grandes dificuldades, porque o produtor tem a parceria com o laticínio de fornecer o leite. O laticínio está lotado de leite, né? Ele tem que vender esse leite porque tem prazo de validade.
os supermercadistas disseram, olha, nós estamos aqui com as prateleiras cheias de leite, nós só conseguimos comprar se você baixar o preço. Daí há uma redução drástica dos preços e toda a cadeia produtiva acaba trabalhando no vermelho. Como que isso podia ser corrigido? A taxa Selic, ela está muito alta. É uma política equivocada do governo federal que tem prejudicado muito a classe trabalhadora, e isso que é o governo federal, é um governo ligado à classe trabalhadora. E faz políticas públicas contra os trabalhadores, contra os produtores rurais que produzem, que é a mola do desenvolvimento desse país. Então, nós estamos recebendo dos prefeitos, dos vereadores, de produtores rurais, vários pedidos de audiência pública. Eu até tenho uma certa resistência com o tema audiência pública, mas nós colocamos em votação na Comissão da Agricultura, aprovamos o nosso requerimento, vamos ter uma audiência pública no dia 12 agora de novembro, estamos fazendo também uma assinatura online para que nós possamos levar todas essas assinaturas online, o fruto dessa audiência pública, levar a Brasília para que o Ministério da Agricultura e juntamente com o governo federal possa criar uma política pública de socorro para os nossos produtores. Um dos passos é a renegociação das dívidas. Os produtores não estão conseguindo pagar os seus financiamentos bancários. Então, é o ponto número 1. Precisamos dar um fôlego nas dívidas que os produtores têm junto às instituições bancárias para alongar o prazo de pagamento e, se possível, também reduzir as taxas de juros para que ele possa ter condições de pagar no futuro. Agora, a grande realidade do presente é que aqui em Santa Catarina, a Assembleia Legislativa, o Governo do Estado, nós já fizemos várias políticas públicas de apoio aos produtores, criamos um programa Leite Bom, que foram mais de 300 milhões de reais sendo investidos na cadeia produtiva do leite, onde o produtor pode acessar via IPAGRE financiamento de até 100 mil reais, pagando em dia as prestações, ele tem um rebate de até 50%, é um excelente programa. Nós, em conjunto com a Secretaria da Fazenda, Assembleia Legislativa, o Governo, buscamos uma forma de equalizar a carga tributária da cadeia produtiva do leite, equiparando ao Rio Grande do Sul e ao Paraná. Então, nós também estamos competitivos na parte tributária aqui em Santa Catarina. Eu muitas vezes me pergunto o que há mais que nós podemos fazer, estamos abertos às sugestões, nós estamos trabalhando muito nesse tema, porque envolve mais de 22 mil famílias e muitos dos municípios, o principal movimento econômico é o cheque do leite que vem todo dia, todo mês, é o principal recurso que movimenta a economia do município. Então os prefeitos estão muito preocupados. Eu digo que o cheque do leite é a segurança do mês, né? Porque às vezes suínos e aves ele tem um prazo maior para entrar esse dinheiro. Eu quero focar nisso tudo, eu estava aqui quietinho, não interrompi o senhor, porque eu passei a entender a complexidade que é isso, que não é só produzir e ter um custo grande, é uma complexidade tributária também, e às vezes de próprio interesse público, né? A gente fala em leite, fala em escola, a escola às vezes nem leite tem para as crianças e está aí a demanda sobrando, as crianças não comem nem arroz e tem arroz sobrando, então às vezes é uma questão de vontade política do processo. Agora eu volto num assunto que me chama muita atenção. Lá atrás, há uns 30 anos, nós tínhamos 70, 75 mil produtores de leite. O senhor fala agora em 22. Antes da primeira crise lá atrás, eram 24. Quer dizer, nós perdemos, por esse caminho de 2, 3 anos, 2 mil. O senhor teme pela cadeia? Eu temo pela cadeia. Santa Catarina é o quarto maior produtor de leite do Brasil. Nós temos 75% da produção concentrada no Grande Oeste de Santa Catarina. Quer dizer, isso dá um impacto econômico para o nosso Grande Oeste. Essa situação da cadeia produtiva do leite, que tem vivido constantes crises. São períodos de normalidade, curtos períodos de normalidade e longos períodos de crise. E isso vai diminuindo o número de propriedades rurais que se dedicam à atividade leiteira. É muito preocupante, porque o leite é essencial para a saúde, para a vida humana, e se o Brasil perder esse grande potencial que nós temos de produção, aqueles produtores que saem do leite,
eles migram para outras cadeias produtivas e jamais retornam a produzir leite. Daqui a pouco o Brasil corre o risco de, como no passado, nós importávamos leite de outros países. Se nós não cuidar dos nossos produtores de leite, eles não vão se salvar e vão migrar para outras atividades econômicas, e o Brasil corre o risco de um grande produtor de leite passar a ser importador de leite, porque não está, eu não vou dizer dando a devida valorização, né? Todos os sistemas estão envolvidos. Nós temos muito ainda a superar na cadeia produtiva do leite. Uma delas é a competitividade. Nós não somos tão competitivos como somos no suíno, na ave, exportamos para o mundo inteiro. Com o leite nós dependemos única e exclusivamente do mercado interno brasileiro. E isso que nós precisamos, romper essa barreira do mercado interno para avançar para outros mercados a nível mundiais. E para isso nós precisamos ganhar escala e competitividade. Rapidinho, que nós já estamos terminando aqui, deputado, uma coisa que me ocorreu agora. O senhor acha viável ou inviável o processo de integração na cadeia do leite também? Como é suínos, como tem nas aves aí, o senhor acha que é possível? Eu acho que é possível, já tem algumas situações experimentais nesse campo para solidificar a parceria, porque essa relação do produtor com o laticínio, ela não é uma relação de confiança absoluta, muito diferente da integração, e nós precisamos evoluir numa direção que dê mais confiança às partes envolvidas na cadeia produtiva do leite. Muito bom. Deputado Altair, o papo tá ótimo, gostei. Venha mais, as portas estão abertas. Eu sei que você tem 4 andares para subir, né? Mas o senhor está bem, o cardio está em dia, né? Então tá bom. Obrigado. A gente agradece de coração a sua presença aqui e contem sempre com a gente, tá, deputado? Obrigado, Domar. Um grande abraço a todos vocês. A nossa missão é trabalhar e defender o cooperativismo e os nossos agricultores que trabalham tanto para fazer Santa Catarina um estado pujante. Muito bem. Deputado Altair Silva aqui conosco no nosso Conexão da Semana. Aos amigos que estiveram com a gente aqui, muito obrigado, muito grato pela audiência de sempre. Até a próxima. Tchau. Conexão Fecoagro, a plataforma que liga o cooperativismo de ponta a ponta.